Olá! Adicional de insalubridade pode ser definido como uma espécie de compensação que deve ser paga a todo trabalhador cujas atividades desenvolvidas o mantêm regularmente exposto a agentes nocivos. Está previsto expressamente na CLT e geralmente também é regulado em acordos ou convenções coletivas de trabalho firmadas entre sindicatos patronal e laboral. A CLT prevê que serão consideradas atividades nocivas ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente de exposição e seus efeitos. O adicional é graduado conforme níveis de exposição e frequência, sendo que a determinação desses níveis geralmente é dada por uma norma regulamentadora. Essas normas regulamentadoras, mais conhecidas como NRs, são desenvolvidas, revisadas e alteradas por uma comissão tripartite composta por membros do Governo Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, empregadores e empregados. A sua publicação se dá através de portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em geral, a determinação dos níveis de risco cobertos pelo adicional é feita pela norma regulamentadora número 15, ou NR15. Cada tipo de risco é avaliado através de parâmetros específicos determinados. Importante destacar que o adicional de insalubridade pode ser reduzido ou mesmo eliminado através da utilização de EPIs e outras medidas que podem ser postas em prática pelas empresas. Com relação aos níveis, o adicional de insalubridade é dividido em 3 graus: o grau mínimo de 10%, o grau médio de 20% e o grau máximo de 40%. O cálculo é realizado conforme os níveis e a frequência da exposição. Conforme dispõe a súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário mínimo e assim permanecerá até que sobrevenha a legislação específica dispondo em sentido contrário. Dessa forma, é vedada a determinação de outro parâmetro por decisão judicial que não seja o salário mínimo, ao menos por enquanto. As principais hipóteses de incidência do adicional de insalubridade são o ruído contínuo ou intermitente, ruídos de impacto, exposição ao calor, exposição a radiações ionizantes, exposição a agentes químicos, exposição a agentes biológicos, exposição a poeiras minerais, trabalhos sobre condições hiperbáricas, excesso de vibrações, excesso de frio e excesso de umidade. Para este vídeo, importa o item número 6, ou seja, exposição a agentes biológicos. O anexo 14 da NR15, que trata do risco por contato com agentes biológicos, prevê o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio para o trabalho e as operações em contato permanente com pacientes ou material infecto-contagioso realizado no que classifica como outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana. Ao interpretar essa norma, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, firmou o entendimento de que ela se aplica ao empregado que habitualmente aplica injeções em farmácias ou drogarias. Apesar do uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, durante as aplicações, o entendimento da maioria dos tribunais é de que não se pode demonstrar com segurança que isso neutralizaria os riscos do contato com agentes biológicos. As condenações na Justiça do Trabalho geralmente reconhecem o grau médio como sendo aplicável às farmácias e drogarias, exclusivamente para aqueles que efetivamente aplicam medicamentos injetáveis. Mas como evitar problemas com ações trabalhistas? Recentemente, o Ministério Público do Trabalho tem levado a efeito intensas fiscalizações para a apuração e averiguação do pagamento do adicional de insalubridade em farmácias e drogarias.
Como forma de economia e de prevenção de procedimentos trabalhistas, recomendamos que os proprietários de estabelecimentos de saúde, como farmácias e drogarias, designem um único funcionário responsável pela aplicação de injetáveis em cada turno de trabalho. Dessa forma, apenas um ou alguns funcionários farão jus ao pagamento do adicional. Do contrário, corre-se o risco de inúmeras demandas trabalhistas buscando o reconhecimento desse benefício, do adicional de insalubridade. Por fim, recomendamos firmemente que seja sempre consultado um advogado com experiência na área. Sucesso e até o próximo vídeo.